clima todo e de estar no meio de tudo isso aí, como é que isso repercutiu desde aí? Perfeitamente. Obrigada pelas colocações, Valdir e Pedro. Só para trazer esse ponto do ISIS, né, eu acho muito interessante, eu acho muito importante a gente fragmentar e explicar a complexidade que é a gente falar do Estado Islâmico nessa questão. Porque quando eu tenho visto as mídias falando assim, foi o Estado Islâmico, mas como que a gente pode entender isso para o conflito desse atentado, né? A Rússia, como você bem mencionou, Pedro, teve uma participação muito grande na destruição de bases do Estado Islâmico em vários países. E aí esses grupos se fragmentaram, né? Ainda tiveram pessoas, mas que migraram para outras partes do mundo. E uma parte que tem bastante conflito interno aqui na Rússia é a região do Cáucaso, que é a região do sul da Rússia, que é uma região que ela é etnicamente fragmentada, que tem conflitos políticos desde os anos 2000. Inclusive, a gente sabe que teve o atentado do Teatro Dubrovka nos anos 2000 também. Então, é uma região que a Rússia já passa por alguns conflitos internos. E ali se migrou algumas pessoas, algumas células do Estado Islâmico que ali se estabeleceram. E o que acontece? Quando a gente está falando de células que migram, a gente pode ter tanto uma mudança de comportamento nesses padrões, né, que passam a atuar da sua maneira individual, que não necessariamente seguem a célula principal, elas não necessariamente são aquela grande entidade do Estado Islâmico que a gente conhece, que tem aquela atuação ali no mundo do Oriente Médio, no continente africano, mas que tem a sua atuação própria, que cria novos padrões, né? Então, a gente tem ali uma ideologia que pode estar sendo trazida de uma forma diferente. Uma coisa que foi muito analisada era a falta de padrão perante os atentados que o Estado Islâmico já tinha feito antes. Por exemplo, né, muito da mentalidade do Estado Islâmico em outros atentados era de que as pessoas que estavam dispostas a cometerem esse crime, essa tragédia do atentado, elas estavam dispostas a morrerem por essa causa. Tanto que a gente pode até ver que normalmente não se tem plano de fuga. Nesse caso, já do atentado aqui de Moscou, tinha plano de fuga, e não teve esse padrão do morrer pela causa. Tem outros casos também, né, de fotos que foram divulgadas, por exemplo, que tinha um grupo de mãos dadas, segurando pelo dedo do meio, que isso é um padrão também do Estado Islâmico, mas utilizando a mão direita. E no Islã, utilizar a mão direita não é algo sagrado. Então, assim, eles não seguem alguns padrões muito coerentes, tanto para com a religião, tanto para com o Estado Islâmico em si. Então, a gente entende que tem uma atuação individual dessa célula aqui na região que está provavelmente do Cáucaso, da Rússia, que conseguiu contratar esses mercenários do Tajiquistão. A gente entende que foi que eles contrataram essas pessoas como mercenários. E o que a gente vê, né, nesse grupo de 4 pessoas? Tinham 2 pessoas ali, de 19 e 25 anos, e a gente vê nos vídeos, até um vídeo que foi publicado, um vídeo assim, horrendo, muito trágico, em primeira pessoa do Estado Islâmico, mas que se percebe que não há experiência de combate, em que tinha momentos que eles ficavam sem armamento, que eles falavam, me passa um armamento aqui, enfim, a gente vê uma falta de experiência, por mais que a gente tenha tido informações de que houve alguns treinamentos. Então, a gente está falando de uma célula do Estado Islâmico que parece que atua de uma maneira individual e não necessariamente ligada ao centro do Estado Islâmico. Então, a gente tem esse primeiro ponto, que é importante para a gente poder analisar essa situação do conflito, e que contrataram pessoas de uma nacionalidade não russa, que são tadiques, e que muitos deles, inclusive, não falavam russo. Tem um que tem uma nacionalidade checheno-ucraniana, parece que essa informação já foi confirmada, inclusive, mas tem um outro ponto também que eu acho importante quando a gente vai falar da origem, né? Foi dito que eles estavam fugindo em direção à Ucrânia. E eu acho que é importante a gente pensar que a região em que eles foram pegos não se pode dizer exatamente se eles estavam indo para a Ucrânia ou para Belarus. Né? A gente não sabe, porque inclusive eu me coloco em questionamento, falo aqui enquanto profissional, como que eles iriam entrar, atravessar a fronteira da Ucrânia que está altamente militarizada. Então a gente ainda tem algumas questões para poder mapear com relação à origem de quem mandou, para onde eles estavam indo de fato. Tem muitos níveis, muitas camadas nessa questão da origem. Tem quem foram os atacantes, tem pessoas que ajudaram a planejar, as pessoas que contactaram e os mandantes de fato. Então, tem muitas camadas ainda na origem dessa tragédia. E aí, para